Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série sobre energia eólica e hoje a gente vai abordar os recursos de energia eólica que na prática eles representam a capacidade que um determinado local tem de produzir energia eólica. Então, assim como vários lugares têm, por exemplo, recursos de terra, recursos hídricos para a produção de energia hídrica, a gente também tem o que a gente chama de recursos de energia eólica e é isso que vai dizer para a gente se um determinado local é viável tecnicamente e economicamente para a produção dessa fonte de energia. Então, galera, a gente vai começar aqui avaliando qual é o principal parâmetro, que influencia nesses recursos, que vai dizer se aquele local tem recursos de energia eólica ou não, que é a velocidade do vento, certo? Então a gente começa aqui com a equação da potência eólica disponível. Vocês já viram essa equação quando a gente falou lá do coeficiente de potência das turbinas, que era uma medida da eficiência, né? Então, quando você calcula a potência que uma turbina está gerando, você adiciona, o CP aqui multiplicando, que é a medida da eficiência. Quando você elimina, o CP da equação, o que você sobra é o que a gente chama de potência eólica disponível. Essa equação ela é baseada lá na energia cinética, naquela energia cinética da física, como a gente já falou anteriormente, e ela mede a quantidade de energia que uma determinada área em metros quadrados, que nesse caso vai ser aquela área de rotação da turbina, que a gente falou, em função daquela área, da densidade do vento, e como a gente pode ver, a gente tem a velocidade do vento elevada ao cubo, ou seja, a gente pode inferir dessa equação aí que a velocidade do vento vai ser o parâmetro mais importante, sem a menor dúvida, na avaliação do potencial eólico, beleza? Então, consequentemente, você precisa medir, mensurar essa velocidade do vento na localidade que você está estudando. E para isso você utiliza esses instrumentos aqui que a gente já apresentou nos stories uma vez, E a gente também já falou na semana passada sobre a turbina, que ela também é dotada desses dispositivos. Mas isso daqui é um anemômetro, que é um instrumento que mede o valor da velocidade do vento, o módulo da velocidade do vento, com base na força do torque que o vento vai fazer nessas conchinhas ali que ficam girando, certo? E a gente tem o que a gente chama de anemoscópio ou biruta, ou até mesmo catavento, que é um instrumento que vai indicar a direção do vento, ou seja, ele vai apontar na direção que o vento está indo, certo? Quando você faz a medida desses valores ao longo de alguns anos, pelo menos um aí é feito, de modo geral, quando você está avaliando aí a viabilidade de um determinado local, Para você fazer essa avaliação ao longo de um ano, o que você faz? Você vai catalogar aqueles dados, você compila aqueles dados e geralmente você faz um ajuste a partir de um modelo estatístico. O mais usado aqui dentro da energia eólica, da geração eólica, é a curva de Weibull, que é uma das curvas estatísticas que a gente tem disponíveis aí por aí, E você usa ela para ajustar as velocidades do vento, que ela vai indicar a velocidade do vento e a frequência com que cada velocidade do vento vai estar acontecendo ao longo daquele ano. Isso é extremamente importante para você saber quais são, os períodos em que você vai ter mais geração, os períodos que você vai ter menos geração, E de modo geral você saber se a quantidade média de energia que você vai produzir ao longo do ano vai justificar o seu investimento ali, naquele local, beleza? E aí a gente pode falar aqui que existem três fatores principais que vão influenciar na velocidade do vento, tá? A gente viu que a velocidade é o fator mais importante, e aí a gente tem alguns fatores que vão estar influenciando nesses valores dessas velocidades. Dentre eles estão o relevo da localidade que você tem, Então, de modo geral, se você tem uma região ali em que você tem muitos morros, uma região com muitos obstáculos para a passagem do vento, se você não instalar as suas turbinas eólicas acima dessas colinas, acima desses morros, muito provavelmente você vai ter dificuldade na geração, porque a presença daqueles obstáculos vai atrapalhar ali, Assim como, por exemplo, em regiões montanhosas, você tem grandes cordilheiras que formam até túneis de vento interessantes no meio dessas montanhas, mas de modo geral isso acaba ali bloqueando um pouco das correntes, Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você vai avaliar o projeto. Outras questões são a rugosidade da superfície, e aí a rugosidade ela está mais ligada não com aqueles obstáculos grandões, mas com obstáculos menores. Então quando a gente fala, por exemplo, de construções, prédios,
árvores, né, e outros objetos que podem estar influenciando na velocidade do vento também, né? Ou seja, quanto maior for essa rugosidade da superfície, maior vai ser a dificuldade que o vento vai encontrar, né? Porque ele tem mais obstáculos. Isso reduz a velocidade do vento e também é um parâmetro extremamente importante. E, claro, as sazonalidades, né, que vão influenciar aí as condições climáticas e, consequentemente, vai influenciar na velocidade do vento. Ou seja, você tem estações onde você tem mais vento ao longo do ano, períodos, e você tem períodos que você tem menos vento, certo? Dependendo das condições climáticas. Lembrando que todos esses fatores são avaliados, tá? Existem modelos para avaliar a rugosidade de uma determinada superfície local, né? Então, isso é muito utilizado para você fazer os cálculos aí da viabilidade, né? Os cálculos que precedem, né, a análise de viabilidade da implantação de um parque eólico. Beleza? E aí a gente pode, então, partindo desses dados de velocidade, a gente define a densidade de potência eólica. A densidade de potência eólica nada mais é do que você pegar a potência disponível eólica, né, de um determinado local, fazer a média daquele valor ao longo de um determinado período de tempo e você dividir por metro quadrado de área da turbina de vento. Ou seja, na prática, isso daqui significa que naquela equação que você pegou lá da potência eólica disponível, né, e se precisar volta lá para olhar, tá bom? A gente viu que ele estava multiplicando pela área das partes da turbina. Se você passa essa área para o outro lado dividindo, você tem o que se chama de densidade de potência eólica. E aí o que é interessante é o seguinte, é que ela não vai depender do tamanho da sua turbina, certo? Então ela é uma medida, digamos assim, mais geral, mais, digamos que confiável do potencial eólico daquela localidade. E a partir desse dado, né, você pode definir as classes de potencial eólico, que são faixas de velocidade ou de densidade de potencial eólico, né? E aí você classifica determinadas regiões, né? Para você saber se aquelas regiões são boas ou não dentro da realidade de cada região, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está analisando, né? Botei aqui os dados do Brasil para a gente analisar. Vamos supor que você está analisando uma região de mata. Uma região de mata a gente sabe que é uma superfície muito rugosa porque ela tem muitos obstáculos, muitas árvores ali na região. Consequentemente, as exigências para você implantar um parque eólico numa região de mata é diferente, por exemplo, das exigências de você instalar um parque eólico numa região de montanhas mais elevadas, onde você tem maiores velocidades no topo dessas montanhas, certo? Né? Aqueles corredores de vento que eu estava falando agora há pouco. Então, tudo vai depender do tipo de local que você vai instalar e a partir disso você analisar aquela densidade de potência eólica dentro das classes e você vê. De modo geral, ventos de classe 3 ou 4 são mais viáveis e ventos de classe 1 ou 2 são inviáveis, né? O 2 até, de certa forma, em alguns casos pode ser, mas o 1 geralmente é inviável a implantação de parques eólicos em localidades que sejam classificadas nesse nível. Beleza? Então a gente vem aqui para a parte da obtenção de dados, né? Então existem várias ferramentas que a gente pode usar para analisar, né, de maneira preliminar aí os dados de potencial eólico, tá? Porque é lógico que você não vai ficar visitando todos os lugares do Brasil e medindo aqueles valores. Ah, vamos ver se aqui dá. E você deixa lá, perde um ano com o anemômetro lá medindo, né? E no final você descobre que não é. Hoje em dia já existem medições gerais, né, através de modelos matemáticos também de interpolação de dados, que já medem aí o potencial eólico no Brasil, certo? Para diversas regiões diferentes. E aí a gente consegue ver aqui o seguinte, né, que isso daí é disponibilizado para a gente através de várias ferramentas possíveis. Então, por exemplo, a gente tem o Atlas de Potencial Eólico. Ele tinha uma versão, né, o Atlas oficial mesmo, ele foi lançado em 2001, só que ele foi atualizado ali com novos cálculos, novas medições em 2013, né? E essa última versão foi lançada em 2017. Então, é uma fonte confiável de dados de potencial eólico, certo? Além disso, a gente tem o Atlas Global, que é também, né? Ele gera essas imagens como essa que está no fundo aqui do nosso slide, né? Mas, enfim, esse Atlas Global também é uma ferramenta muito útil. Você pode buscar a localidade onde você pretende instalar o seu parque eólico e verificar quais são as velocidades do vento em diferentes alturas, né? E isso é uma coisa extremamente interessante para nós,
porque cada turbina vai ter uma altura diferente. Então, consequentemente, você pode escolher qual é o melhor modelo com base nesses dados. Lógico, além de outros dados também, né? Existe também o CRECESB, que é o Centro de Referência para as Energias Solar e Eólico, Sérgio Brito. Esse site ele é interessante porque lá você põe as coordenadas do local onde você pretende instalar o parque eólico e ele já te fornece alguns dados importantes, como por exemplo a velocidade média ao longo do ano. Então, também é uma fonte confiável, uma fonte interessante de dados. Ou a gente pode então também estar utilizando as plataformas, os softwares, né, em que você tem bases de dados compiladas ali e além não somente essa análise de viabilidade, não somente verificar o potencial eólico, você também pode fazer várias outras funções, eles têm várias outras funções. O WindPro, por exemplo, ele contém até mesmo a ferramenta para você dimensionar o parque eólico, certo? Mas, de modo geral, esse tipo de software é pago, né? Então eles são menos acessíveis. De qualquer maneira, mesmo você utilizando essas ferramentas para ter uma ideia do potencial eólico de um determinado local, o mais importante mesmo é que você faça a medição. Então, se você foi lá no Atlas, se você foi na plataforma, encontrou um local que pode ser viável, que é interessante você verificar essa viabilidade, você vai lá depois e põe um anemômetro, põe lá o seu catavento e mede ali as direções predominantes do vento, mede a velocidade no local, porque aí você consegue ter certeza absoluta da viabilidade daquele lugar, beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai estar trazendo aí alguns exemplos de como que você pode usar essas ferramentas para que você possa avaliar determinadas condições de potencial eólico, beleza? Então, galera, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, né? A gente vai estar sempre aqui aberto para responder, para ajudar vocês. Compartilhe com aquele seu amigo que pode curtir essa questão de energia eólica, que está interessado na geração eólica, tá? E também se inscreve aí no nosso canal, segue aí que a gente vai ter muito conteúdo pela frente. Segue a gente no Instagram também, que a gente tem uma página lá, Sabendo Engenharia. Valeu, tamo junto, abraço, até a próxima.